Tá bem, então, Cacá Bizoc, vamos agora partir para a Superliga Feminina. Também tivemos alguns jogos na última semana, na sexta-feira, inclusive um deles, um clássico dos mais aguardados, Dentil Praia Clube contra Sesc RJ Flamengo. O que você achou dessa partida, Cacá Bizoc? Mais uma vitória do Praia Clube, que parece muito bem aí para o Mundial de Clubes. Então, essa partida, Vanessa, marcou um primeiro set que o Praia sofreu, né? Talvez tenha sido o set mais difícil para o Praia, impressionante essa foto, né? A Braille, é certo que a câmera está aqui embaixo um pouquinho, mas que altura que ela vai, né? Impressionante. E no primeiro set, o Praia sofreu, porque o Flamengo mostrou um jogo muito bem estudado para enfrentar o Praia. Para você ter uma ideia, de 17 saques, 16 foram na Baus. Né? E a holandesa foi lá para baixo, não conseguia passar, não conseguia atacar. A única que jogou nesse primeiro set foi a Braille, porque as outras, a Carolina também sofreu muito, porque a comissão técnica do Flamengo conhece a Carolina desde criancinha, né? Então, ela passou o jogo inteiro com muita dificuldade para atacar. A maioria dos pontos que ela fez foram de bloqueio, que nisso ela independe do adversário, né? Mas foi uma condição assim interessante para o Praia, às vésperas do Mundial, porque ele conseguiu reverter essa pressão. E não que o saque tenha parado de ir na Baus, mas o Praia se ajeitou na recepção, deixou menos campo para a Baus. A Cassiele, apesar de não passar tanto, ela espremeu um pouquinho a Baus e o saque começou a ser mais no colo da Baus. E foi quando ela cresceu na recepção, cresceu no ataque, ganhou confiança. Então, é uma situação muito interessante, como eu falei, porque o Praia vai entrar num campeonato mundial que talvez explorem mais essas características positivas, só que com equipes muito mais bem preparadas para vencê-la. Né? Então, o Praia sai com esse treino, né? Sabendo como resolver e indo para cima dos adversários. Vamos falar de outro jogo que agitou a rodada. Antes, deixa eu ler a mensagem aqui do Cícero Maná. Jogo entre Praia e Sesc estava com um nível técnico baixo. Dá pena de ver o Sesc assim. E olha que eu não curto o Bernardo. Por um lado, o Dentil Praia... Desculpa, pode completar. Não, eu ia falar, Kaká, que por um lado você falou que foi um bom teste para o Dentil Praia Clube antes do Campeonato Mundial de Clubes. Por um lado, o Dentil teve esse teste contra o Sesc RJ Flamengo. Por outro, o Itambé Minas viajou para a Turquia com uma derrota nas costas para o SESI Vôlei Bauru, né? Então, mas o Minas, só completando do jogo do Flamengo, mais uma vez a Juma saiu do jogo, né? Mais uma vez ela não terminou como titular. Mais uma vez a Mayra não consegue rodar. Então, realmente está difícil para o Flamengo acertar o time nessa temporada, né? Está melhorando, mas está mostrando algumas limitações aí que podem ser decisivas. O Minas, Vanessa, não me preocupa muito esse rendimento, porque o time vem crescendo. A gente já sabe dos problemas do Minas. A gente comentou aqui, talvez o Minas seja o time que mais a gente comenta aqui, né? O time do SESI Bauru fez uma ótima partida, jogou estudando Minas, mas o time pode crescer num cenário internacional. A Osório pode se sentir muito à vontade, diferente de como ela está aqui no Brasil, né? Os outros times podem achar que vamos fazer o jogo, depois a gente vê como resolve. A Thaísa e a Carol jogando, a Macris conseguindo jogar com as centrais e se soltando, e aí a gente sabe que o Minas cresce, né? A Coutinho joga, não joga, vamos dizer que pegue um jogo aí mais difícil que ela jogue, e o time tá inteiro, né? O time está bem, tem a Macris, tem a Gataz, tem a Thaísa, tem a Coutinho bem, tem a Osório animada, porque, né, tá em outros ares, e aí o time vai bem, né? E está mostrando evolução. Então, eu acho que o Minas vai tranquilo para a estreia.
A Ozói que vai jogar em casa, né? Deixa eu só ler a mensagem aqui do Caio Moraes. Kaká, a Juma passou mal, acho que por isso que ela saiu, deve ter sido por isso. Matheus Zag também traz essa informação, que a Juma passou mal. Para fechar, então, Kaká, essa análise aqui dos times da Superliga, vamos falar um pouquinho desse Osasco São Cristóvão Saúde contra a Country Club Valinhos. E foi um jogo que eles apresentaram a Joicinha agora é integrada ao elenco como oposta reserva. E o destaque foi a Kênia, né? Menina entrou, jogou o jogo todo e... Pontuação de atacante, hein, Kaká? Oi? Pontuação de atacante a Kênia, né? 11 pontos. Então, impressionante, né? Isso eu tinha até anotado aqui. 9 pontos ela fez. Tem muita ponteira com inveja, hein, Rafa? Impressionante. O Sesc Flamengo está precisando de uma jogadora que pontue assim na ponta. E ela é só uma levantadora. E 3-1 no Valinhos, né? O Osasco teve ali uma certa dificuldade contra o time que está ali na lanterna da competição. Outro destaque é a Carla, né? Que tá continua sacando muito, né? 5 aces. Então, o Osasco aí cumprindo o papel dele, né? Se aproximando dos líderes. O problema do Osasco que a gente conhece, né? É falta de banco, né? Mas se o time tiver com todas as titulares inteiras, dá jogo contra os principais rivais, sim. Eu só acho que se a Kênia se mantiver no time titular, ela precisa equilibrar um pouquinho mais as passagens de rede, porque a Fabiana está atacando demais e a Adams de menos com ela. Ela não está com tanta segurança, ela está... Então, isso faz parte da comissão técnica também, sentar junto, pegar vídeos, mostrar, porque o jogo começa a ficar marcado, né? Então, uma levantadora que é promovida a titular, ela, depois que começa a ser mais bem estudada pelos adversários, fica mais difícil de jogar, né? Então, ir bem 2, 3 jogos faz parte. Precisa continuar indo bem. E precisa ter coelho na cartola. Tá curiosa essa Superliga, né? A gente vendo a Kênia marcando 11 pontos, bloqueou bastante também, não foram só bolas de segunda, como lembra aqui o Neo Duarte, Kênia é muito abusada, com o Zé Roberto ela não daria tantas bolas de segunda. Claudinha também no Dentil Praia Clube, marcando muito ponto. É a revolução, Kaká Bizoc, das levantadoras? Eu espero que sim, né? O que a gente precisa. Deixa eu ler aqui uma mensagem do Gustavo, ele faz uma pergunta para você, Kaká, Gustavo Viana. Kaká, será que esse time de Valinhos pode sonhar mais nessa Superliga? Por exemplo, não ser rebaixado. Mesmo sendo lanterna e com lesões, o Valinhos está com jogadoras promissoras e aguerridas. Esse time do Valinhos que tirou, então, 1-7 do Osasco dentro do José Liberati. Olha, Gustavo, eu sempre torço para esses times como São Caetano, como Valinhos, né? Esses times que investem em jogadoras mais novas, jogadoras mais altas, mas a gente não vê historicamente aí nenhum resultado muito significativo, né? Porque elas precisam treinar com gente que vai ser diferente para elas. Eu tinha um time aqui em São Paulo, que eu não vou citar o nome para ser bem educado, mas que ele nunca saiu do estágio intermediário, apesar de ter um bom time, porque ele sempre manteve as mesmas jogadoras desde das categorias de base. Então, você se acostuma a jogar sempre com as mesmas, sempre o nível de exigência é o mesmo e você não evolui, né? Então, eu vejo com bons olhos essas oportunidades, mas eu vejo a evolução a partir dessa interação, né, com as jogadoras mais experientes, com jogadoras melhores. É mais ou menos o que dizia o Lev Vygotsky, né, o educador russo. Você aprende com a intermediação dos mais velhos. Sensacional, boa. Vou fazer rapidinho sobre esse tema. O Valinhos, eu concordo, ele faz bons jogos contra os times grandes, mas ele não pode perder o confronto direto. Jogando em casa, tomou de 3-0 do Unilife Maringá, que é o jogo que o Valinhos precisa ganhar. Então, você tem ali dos 12 times, 3 brigando para 2 vagas ali para não cair.
e aí você perde o confronto direto, fica complicado. Essa é a dificuldade. Desculpa, pode Vanessa. responder, Cacá. Vou responder para o Clebson Martins. Clebson, veja bem, o time de Barueri não foi montado da mesma maneira. O Zé Roberto montou o time de Barueri com as melhores jogadoras da geração mais nova. Ele pegou as melhores e levou para lá. Tanto que você vê uma Karina, que é uma jogadora de característica diferente, a Mayra passou por lá, né? A Kênia passou por lá, a Kissy passou por lá. Então, é diferente. É diferente. O Zé Roberto tem a nata da nova geração. Os outros times, não. Os outros times têm jogadoras... Isso é muito comum, né, em qualquer esporte. Tem o craque e tem aquele que precisa treinar muito para ser bom. Se a gente for pegar Valinho, São Caetano, essas equipes que investem nessas jogadoras, são jogadoras que precisam treinar muito para virar boa. Não é um talento fora de série que vai vingar em qualquer situação. Cacá, o Rafael, né, comentou sobre a dificuldade do Valinhos também, porque na teoria só são 3 times brigando aí para não cair, e na verdade só sobra um, né, porque 2 caem e um permanece na elite. Tem uma situação muito difícil. A gente tem, além do Valinhos, temos Unilife e Maringá, e temos também Curitiba Vôlei. Praticamente são 3 equipes lutando aí contra o descenso. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui do Matheus Zag sobre a Quênia. Cacá, você acha que depois desse jogo entre Osasco, São Cristóvão Saúde e Country Club Valinhos, a Quênia fica como titular do time do Osasco? Então, Matheus, eu não sou o Luiz Omar, mas eu acho que na cabeça dele deve estar passando isso. Porque se ele não testar agora, ele não vai saber como que vai ser se precisar na reta final do campeonato. Então, é preferível que ele teste a Quênia como titular agora e veja como que ela vai reagir, do que deixar, sem a certeza que a Fabiola vai render o que se espera dela, até o último momento. Que aí vai entrar perto dos playoffs e não tem como a Quênia se acertar com a equipe. A Fabiola, ela vem sendo poupada, né? Inclusive, o time fez durante a semana um jogo-treino contra o Pinheiros, e a Fabiola também não jogou, nem estava ali em quadra durante o jogo-treino. A Quênia foi titular o tempo todo. Mais alguma coisa a se falar, Cacá, sobre esse Osasco e Valinhos? Não, então, já que você entrou nessa questão aí dos 3 times que estão brigando, eu acho que o Valinhos tem chance, sim, de não ser rebaixado. Né? Eu vejo o Curitiba com muita dificuldade, principalmente porque não é a primeira vez que a melhor em quadra é uma jogadora de 45 anos, que é a Valesquinha. Né? Jogo depois de jogo, a gente vê lá a Valesquinha pontuando mais do que as outras, Valesquinha é melhor no bloqueio, Valesquinha atacando mais. O Curitiba precisa achar saídas para isso, senão vai ficar difícil. Inclusive, Curitiba perdeu na rodada também para o Fluminense, né? 3-0, só para falar do último resultado que a gente não tinha comentado. 25-9 o primeiro set. Vamos trazer, então, aqui um panorama da classificação da Superliga Feminina, porque agora, na reta final, vamos falar um pouquinho sobre esse campeonato mundial de clubes feminino. Então, como que está a classificação aqui de momento da Superliga Feminina? Temos Dentil Praia Clube na primeira posição e também Minas na segunda. Esses 2 times têm jogos a mais em relação aos adversários, já que vão jogar na Turquia o Campeonato Mundial de Clubes. Osasco, São Cristóvão Saúde e SESI Vôlei Bauru estão fechando o G4, e aí, em relação ao G4, a gente já vê, por exemplo, o Sesc RJ Flamengo com uma distância grande, né, em relação ao pessoal, aos times que compõem o G4. E para falar, então, da parte de baixo ali, a parte dos times que estão desesperados para não cair, para não disputar a Superliga B na próxima temporada, temos Country Club Valinhos em último, Curitiba Vôlei em penúltimo e Unilife Maringá na 10ª posição da Superliga Feminina. Essa, então, a situação de momento da Superliga Feminina. Perfeito. A tabela só mostra uma coisa, Vanessa, que como o Osasco tem 2 jogos a menos em relação ao Minas, se vencer, passa para segundo, né? Acho que a única diferença que pode
ter de mudança aí, pensando em jogos a menos, é essa daí. E lá embaixo o Maringá só está ali na frente dos outros dois, porque além de vencer um dos confrontos diretos, que foi contra o Valinhos, conseguiu somar 1 ponto contra o Brasília Vôlei quando perdeu de 3-2 na estreia. Então tem que ir bem para não ser rebaixado. Ir bem no confronto direto e tentar tirar ponto de alguém de cima. É isso, a gente está na reta final, então, do primeiro turno da Superliga Feminina. Deixa eu ler uma mensagem aqui do Yuri. Vale citar a regularidade da Tiffany, está ótima, como oposta, bem lembrado. Yuri, vamos falar um pouquinho agora, para fechar aqui o nosso programa de número 129 do Mais Vôlei, por favor. Vamos falar desses 2 brasileiros que vão disputar Campeonato Mundial de Clubes Feminino lá na Turquia. E eu já começo com essa pergunta aqui, Cacá Bizoc. Depois dessa vitória do Sada Cruzeiro na edição de Betim, Minas ou Praia Clube pode repetir o feito dos cruzeirenses? Essa é a pergunta que não quer calar, a pergunta desta segunda-feira. Eu acho que sim. Vamos levar em consideração aí que não são times... são times de ótima qualidade, né? A gente sabe que Fenerbahçe, Vakif e Corneliano são favoritos, mas vai sobrar uma vaga aí, pelo menos, entre os 4 primeiros. E aí, numa semifinal, eu acho que pode dar um brasileiro aí. E eu peguei aqui os últimos jogos do Fenerbahçe. Eu acho que o Fenerbahçe tem uma brecha aí técnica na recepção que tem atrapalhado muito o time nos jogos do Campeonato Turco e da Liga dos Campeões. Então, eu vejo aí o Fenerbahçe como um time que pode ser batido se for bem explorada essa questão da recepção. Vanessa, respondendo rapidinho, poder pode, mas eu acho bem mais difícil porque os times poderosos da Europa, eles estão mais inteiros do que os times do masculino estavam. Olha, o Ricardo Souza fala sobre isso. No feminino, sem chances para os times brasileiros. Cícero Manades, paridade no feminino é maior, mas vejo um Praia mais preparado agora do que anos atrás. Nel Duarte pergunta, Cacá, para você sobre esse Também Minas. Qual a melhor formação para o Minas no Mundial? Coloca Kisse ou Coutinho na saída? Eu acho que é a Coutinho, viu? Não. Acho que a Coutinho como titular tem que ser. Vanessa, lembrando, né, que o Minas já estreia no primeiro dia, né? O Praia ele vai ter já vai saber o resultado de Fenerbahçe e Corneliano, né? Pode ser uma vantagem, né? Já tem um estudo maior sobre os 2 adversários, né? E o Minas, a vantagem do Minas é ter o Altai na chave, né? É um adversário muito mais acessível em relação aos outros. E um destaque em relação ao Altai, ele conseguiu o reforço da Betânia de la Cruz. Vai jogar o Mundial pelo time. Talvez seja... É igual o time do Irã, né? Quando veio jogar no masculino. Mexeu, trouxe umas outras peças, não deu liga, não conseguiu nada. Os times do Oriente Médio costumavam... Os times do Oriente Médio, né, Cacá, costumavam também usar essa prática, essa manobra, quando iam disputar a edição masculina do Campeonato Mundial. A gente via a Rafa, vários brasileiros vestidos com as camisas das equipes do Oriente Médio. Deixa eu ler a mensagem da Ana Paula Pereira. Se os times mineiros não forem agressivos no saque, nesse sentido, o Paulo Coco tem trabalhado melhor. Bom, a gente tem então a estreia do Minas nesta... Vamos trazer aqui o grupo, né? O grupo A, então, tem Minas, Altai e Vakif Bank. Um grupo bom aí para o Minas chegar às semifinais. Agora, a situação do Dentil Praia Clube é complicada. Tem Corneliano e tem Fenerbahçe. A estreia do Minas já é nessa quarta, 9 da noite. 9 da manhã. 9 da manhã vai ser a estreia do Itambé Minas, na edição da Turquia do Campeonato Mundial de Clubes. Dentil Praia Clube estreia no dia seguinte. Já faz uma estreia contra o Fenerbahçe. Não tinha como escolher, né, o Dentil Praia Clube, porque ou é Fenerbahçe ou é Corneliano. Acho que ficou até bom para o time do Paulo Coco estrear contra as turcas. O Cícero
O Cícero fala aqui, né? Esse jogo vai ser o jogo chave. Eu também acho. E mesmo podendo me chamar de Alice, se bobear, o Praia ganha. Seria bacana, né, Cacá? Antigamente falava que era Poliana, né? É verdade. Analisando rápido aqui, né? O Fenerbahçe tem a Fedorovitseva. Mas se você pegar as duas opostas, a do Praia eu acho melhor, a Brian Martins, do que a Lazareva, né? Então tem jogo, acho que com o Fenerbahçe tem jogo. É realmente a partida que vai determinar ali, porque Corneliano aí o buraco é mais embaixo. Olha, eu, Vanessa, só tenho receio do Corneliano, dos outros times, em relação ao Dentil Praia Clube. Acho que o Dentil Praia Clube está num patamar diferente do Itambé Minas. Acredito no Dentil Praia Clube contra o Vakif e contra o Fenerbahçe. Não sei se eu estou sendo mais Alice que você, Cacá, mas acredito nesse time do Paulo Pouco. Não, então, Vanessa, se a gente jogar no papel ou na planilha, né, como preferir, o Corneliano sai em primeiro, o Praia sai em segundo, se ganhar do Fenerbahçe, né? O Minas sai em segundo, porque vai ganhar do Altay, e perde do Vakif em primeiro, Minas em segundo. É Praia e Vakif, né? Vai pegar ali Gabi, Hack, Bart, Gunes. Não é fácil, não é fácil. Mas vamos dizer que a gente dispute o bronze. Tá bom, né? Tá bom. Dos últimos 9 campeonatos, o Brasil só ganhou 1, né? Foi finalista em 5. Sair com uma medalha de bronze não é o pior dos cenários. Tem uma pergunta aqui do Bruno. Vai ter transmissão, Rafaelzito? Vamos a essa informação. Inclusive, hoje temos um convidado especial no Golden Set, que começa às 8 da noite, para falar para a gente já fazer esquenta sobre esse campeonato, né? Quem será o nosso convidado e onde vai estar a edição feminina do Campeonato Mundial de Clubes? O Mundial de Clubes Feminino foi quem comprou, né? Foi o grupo Disney, vai ser transmitido pelo Fox Sports. E o nosso convidado de hoje à noite no Golden Set é o narrador Rômulo Mendonça. Ele aí vai poder esclarecer as dúvidas também dos fãs de vôlei, quantos jogos a Fox vai transmitir, como que vai ser a transmissão, para quem quiser saber mais detalhes de como que eles estão organizando aí a divulgação do campeonato. Então, o Rômulo Mendonça estará conosco, o cara dos bordões mais engraçados e que consegue deixar o vôlei aí, traz o jornalismo, mas também com muito entretenimento nas narrações dele. Então a galera aí está convidada para estar conosco à noite no Golden Set. Perfeito. Fechamos então, Cacá Bizoc, Rafaelzito. Mais alguma consideração a se fazer sobre essa edição feminina do Campeonato Mundial de Clubes? Só falando que todos os favoritos, eles estão nas melhores posições nos campeonatos nacionais. Dificilmente a gente chega com todo mundo bem, né? Às vezes um está lá em quinto, está passando por dificuldade. Fenerbahçe é líder, o Vakif está em terceiro, mas 1 ponto só atrás do Fenerbahçe na Liga Turca. O Corneliano é líder, 3 pontos à frente do Novara no italiano. O Praia Clube é líder aqui no Brasil. Então está todo mundo indo bem, né? Se tem alguma coisa para apresentar, está com o que tem de melhor. E vamos tentar jogar confiança lá em cima. O imbatível desses 5 é o Praia, que foi o único que não perdeu na temporada ainda. O Corneliano já perdeu. Isso significa, Cacá, que vamos ter um grande campeonato mundial de clubes? É essa a expectativa, já que todos os favoritos estão liderando suas competições domésticas? Eu acho que sim. Vai ser um ótimo campeonato, vale a pena assistir.